Não despreze o dom que há em ti. É isso mesmo, é isso que Paulo fala para Timóteo. Estamos falando sobre o Júlio ser o mês do governo, estamos passeando por alguns líderes da Bíblia e você vai entender a importância de você não negociar aquilo que Deus te deu. Não abrir mão dos talentos, dos dons que Deus te deu. Independente se Deus te deu desde o nascimento ou se Ele te deu através da vida de alguém. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25 acerca da parábola dos talentos, que tinha um servo, tinha um senhor, chamou os seus servos, ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele parte. Aquele que recebe 5 talentos, ele negocia e ganha outros 5. Aquele que tem 2, ganha outros 2. Mas aquele que tem 1, enterra e não ganha mais. O que Deus está falando para você através deste vídeo? Não enterre os talentos que Deus te deu. Acho interessante que Paulo também fala para Timóteo para ele lembrar da fé não só da mãe dele, mas da avó dele. Ou seja, muitas vezes é necessário a gente lembrar da fé de outras pessoas. A Bíblia fala para a gente olhar para a fé dos nossos pastores e a imitar. Talvez você está precisando de uma referência perto de você, para você não desprezar aquilo que Deus te deu. Você sabia que nós somos seres influenciáveis? Sim, nós somos seres influenciáveis. Por mais que você fale que não, é natural do ser humano ser influenciado pelo meio, ser influenciado por quem ele convive. Cuidado, talvez está convivendo com pessoas que, em vez de acrescentarem você na fé, estão tirando você do foco daquilo que é de Deus. Em vez de, te incentivar a buscar a face do Senhor, estão, pelo contrário, te desanimando, te prostrando. Então, se associe com pessoas de Deus, se associe com pessoas que se lembram daquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Se associe com pessoas que vão olhar para você, se lembra daquilo que Deus te entregou. Se lembra das promessas, se lembra daquilo que lhe foi confiado. Paulo está falando para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Lhe foi dado por profecia, ou seja, alguém foi lá e liberou a palavra, impôs as mãos. Só que tem gente que não só Deus usa essa maneira, mas Deus usa uma maneira diretamente para com a pessoa. Sabe? Você vai ver Jeremias, Ezequiel, Deus se revelando diretamente a eles. Você vê isso acontecendo com Paulo, Deus se revelando diretamente a ele. Então eu quero que você entenda que independente da maneira que Deus chamou, seja através da vida de alguém, ou seja, diretamente para contigo, eu estou aqui para te dizer, não despreze aquilo que Deus te confiou. Não despreze os dons. Qual foi o dom que Deus te deu? A Bíblia fala em Coríntios, em Romanos, acerca de vários dons, de diversas manifestações do trabalhar de Deus. O que foi aquilo que Deus te entregou? Não despreze, sabe? A Bíblia nos mostra aqui na parábola dos talentos, é importante a gente investir naquilo que Deus deu e vai ser acrescentado. Eu estou aqui para dizer, se você era usado de uma maneira e você não é usado mais, isso é um perigo. Porque os dons, biblicamente falando, eles são para ser acrescidos e não diminuídos. Como assim? Você começa com pouco e vai tendo mais. Por exemplo, se Deus te usava no livro de revelação, a tendência é Deus acrescentar mais. Se Deus te usava, ali na palavra, a tendência é Deus te usar mais ainda. Se Deus te usava na cura, a tendência é que Ele te use com outras enfermidades incuráveis, outras coisas para medicina não tem cura, ressurreição de mortos, coisas mais profundas. Porque a nossa vida em Deus é crescimento e não declínio. A nossa vida em Deus é crescimento e não retrocesso. Se você está retrocedendo, essa palavra que fica como um alerta, não despreze aquilo que Deus te confiou. Não despreze, estão me perseguindo pela maneira que Deus me usa. O problema é das pessoas. Naquele grande dia, você que vai prestar conta diante de Deus, não serão as pessoas. A Bíblia diz em Isaías algo muito forte, que Deus não julga segundo a aparência nem pelo que ouviu falar. Deus não está preocupado com aquilo que vão falar a teu respeito, no sentido de não vai mudar aquilo que ele pensa a teu respeito. A questão é que você está tão preocupado com o julgamento das pessoas, está deixando de fluir da maneira que Deus te chamou para fluir. Está deixando de ser quem Deus te chamou para ser. Está tão preocupado em gerar contento, está tão preocupado, achando que a maneira que Deus vai te usar vai gerar coisas ruins na vida das outras pessoas, que você não está deixando Deus fluir na tua vida. Deus está te chamando para fluir. Não influir em rebelião, jamais. Como eu disse, ande com líderes
líderes, olhe para a fé dos teus pastores. Eu estou falando com pessoas da tua família, com pessoas da tua casa, com amigos que você está com medo de se posicionar em Deus, com medo de tomar atitudes em Deus e ele decepcionar essas pessoas. Eu estou aqui para dizer, se Deus te chamou, Deus te garante. Em vez de se preocupar o que o outro vai pensar, comece a se preocupar com o que Deus está pensando a teu respeito. Deus te trouxe nesse vídeo aqui para um despertamento. Desperta, tu que dormes, e Cristo esclarecerá. Deus está falando contigo hoje, não despreze. A parábola dos talentos aqui em Mateus 25 vai falar algo muito sério. Que ali o Senhor volta, né? E ele vai requerer os talentos. E aquele que investiu, ele fala assim, ó, muito bom. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do Senhor. E aquele que recebeu 2, a mesma coisa. Só que aquele que recebeu 1, ele fala assim, ó, chegando por fim, que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, dar-te e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E serve inútil lançar para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a Bíblia está falando disso, a Bíblia está falando do juízo final, gente. Ou seja, nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que nós negligenciamos. Ou seja, o que Deus confiou nas suas mãos? Talento, na Bíblia, é dinheiro. A primeira coisa que a Bíblia mais fala é salvação, a segunda coisa é dinheiro, tá? Se você atentar bem, vai falar muito sobre dinheiro. Salvação vai incluir vários tópicos, obediência, uma vida com Deus, santidade. E a outra coisa que a Bíblia fala sobre dinheiro e vai ensinar várias maneiras de administrar. E uma das coisas que a Bíblia nos faz entender que não só financeiramente, mas cerca de dons, tudo que nós temos é de Deus. E Deus naquele grande dia vai requerer o que nos emprestou. Até os filhos. Olha o que a Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. Ou seja, tudo o que nós temos vem de Deus. De que maneira você está cuidando, administrando aquilo que Deus te deu? Eu quero falar acerca de dons. Como você está cuidando? Olha o que a Bíblia diz. Que ele pega daquele que não tem, tira, que ele só tinha um, e entrega para quem tem mais. O que Deus está falando com vidas aqui hoje? Se você não se posicionar, vou pegar aquilo que é teu e dar para quem já está fluindo. Se você não se posicionar hoje, agora, o Senhor vai pegar aquilo que ele te deu e vai passar para outros. Eu acho interessante que a Bíblia diz que Deus fala para o rei Saul que Deus tiraria o reinado dele e passaria para outro melhor do que ele. Se você não quer obedecer, sempre tem alguém que quer. E talvez você olhe hoje e fale assim, não, tá muito pesado o meu chamado e seria melhor Deus dar para outro mesmo. Mas triste coisa vai ser quando a sua ficha cair. Triste coisa vai ser quando você vê outro no teu lugar, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Deus te trouxe esse vídeo para um despertamento. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze que lhe foi dado por imposição de mãos ou diretamente da parte de Deus. Não negligencie, invista, use. Isso também é acerca do financeiro. Deus não levanta pessoas com propósito egoísta. Deus te abençoa financeiramente. É para ser esse canal de Deus para outras vidas. Ore, peça discernimento a Deus. Não é para você sair distribuindo dinheiro. Não, jamais. O que Deus está falando com vidas é, você foi chamado com um propósito. Exerça o teu chamado. Exerça os vários dons que Deus te deu, porque a Bíblia diz que ele entrega os talentos conforme a capacidade. O que Deus te entregou, você tem capacidade para administrar. É você que está negligenciando e colocando a culpa em Deus e falando que está pesado demais. Só fica pesado quando a sua carne fala mais alto do que o teu espírito. Há uma luta interna entre a carne e o espírito. Aquilo que estiver mais forte vai falar mais alto. Então aprenda a mortificar a tua carne e vivificar o Espírito, Senhor. Como? Oração, jejum, leitura da palavra e obediência à vontade de Deus. Para que a vontade dele seja feita e estabelecida na nossa vida e não a nossa. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Ora junto comigo, coloca o teu pedido de oração aí nos comentários. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Pai, muitas vezes, Senhor, desprezamos aquilo que o Senhor nos confiou. Aquilo que nos foi entregue, meu Pai, através de profecia, de imposição de mãos, aquilo que nos foi entregue, meu Pai, diretamente pelo Senhor. Então, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te pedimos hoje. Meu Pai, que haja um arrependimento, que haja arrependimento genuíno em nossos corações. Que não venhamos negligenciar, meu Pai, os dons, os talentos, o financeiro, tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Mas que saibamos administrar. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê entendimento. Pai, nos dê visão de águia, para que teu nome seja glorificado. Muda, Pai, transforma, nos dê novas oportunidades. Se algo está sendo desprezado, meu Pai, que só venha nos atentar, para que não venhamos desprezar mais. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Sabe administrar teu tempo. Talvez você fale assim, não, o dia é corrido demais. É você que passa muito tempo distraída e quer culpar o tempo.
Amém? Sabe administrar. A Bíblia diz, né, para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Peça para o Senhor te ensinar a remir o tempo. Peça para o Senhor me dar sabedoria para administrar o meu tempo e para administrar tudo aquilo que o Senhor me confiou. Isso eu falo de casa, filhos, marido, ministério, esposa, trabalho, tudo que Deus te confiou. Pede para Deus que Deus vai te dar sabedoria. Peça, e a Bíblia diz, peça não duvidando. Como as ondas do mar que vão de um lado ao outro. Porque este que tem ânimo dobre não obtém coisa nenhuma de Deus. Peça crendo, porque Deus te dará sabedoria. Amém? Não despreze o dom que há em ti. Declara nos comentários, eu não vou desprezar aquilo que Deus me confiou. Que não seja necessário Deus passar para outro aquilo que Ele te entregou. Deus te abençoe. Fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra, assim como você foi. Fique na paz.